Gravação já iniciou. Eu vou compartilhar minha tela com vocês agora. Todos estão enxergando minha tela? Sim, senhor. Sim, senhor. Sim. Ok. Então, hoje, o tema da aula de hoje é sobre simplificação e diagramas em blocos, tá? Um termo também que é usado, né, é redução, tá? Simplificação, redução, são duas expressões sinônimas aqui nessa parte de simplificação de diagrama em blocos, tá? A parte de diagrama em blocos, ela aparece, né, mais quando a gente representa o nosso sistema no domínio da frequência, né, quando tem funções de transferência, tá? Ou quando a gente tem lá, como a gente já viu em algumas aulas anteriores, quando tem aquele diagrama lá do espaço de estados, lembra? Quando a gente desenha o espaço de estados, a gente coloca as matrizes A, B, C e D, e depois a gente desenha um diagrama, né? Então, aquele diagrama é o diagrama em blocos do sistema que a gente pode reduzir ou simplificar se for necessário, tá? Então, o tema da aula de hoje a gente vai ver algumas fórmulas, tá? Basicamente, a gente tem três configurações distintas, né? De associação de blocos, tá? E cada diagrama pode ter, tá? Esses são os únicos três esquemas, né? Vamos dizer assim, que vocês vão encontrar, tá? Além das três configurações básicas, existem também algumas técnicas, né? Associadas que não passam de técnicas matemáticas, só que são aplicadas, né, nas operações com blocos. Essas técnicas adicionais a gente também vai ver hoje. A ideia dessas técnicas é arrumar o diagrama, tá? É reorganizar ou rearrumar o diagrama para que você possa identificar aquelas três configurações básicas que eu acabei de citar. Tá certo? Então, essas três configurações básicas a gente vai fazer nessa aula de hoje algumas deduções, tá? Mas o que a gente vai precisar mesmo são as fórmulas que a gente vai obter no final, tá? São fórmulas simples, tá? E mesmo assim ninguém precisa decorar, né? Então, essas regras adicionais que eu mencionei são técnicas matemáticas para você deslocar, né, um elemento ou outro para arrumar e aí sim você identificar visualmente qual das três configurações que está ali na sua frente e você vai precisar aplicar a fórmula. Então, basicamente, a gente vai ter as fórmulas das três configurações básicas e mais uma explicação, uma discussão a respeito dessas pequenas técnicas matemáticas que a gente vai ver daqui a pouco, tá bom, pessoal? Vou fazer uns exercícios ainda hoje, acho que tem dois exercícios que eu vou resolver com vocês aqui, e já coloquei lá na pasta do Teams uma lista de exercícios sobre esse assunto aqui. No final eu vou comentar com vocês, tá? Na verdade, ele é uma cópia. Tirei uma cópia, umas duas ou três, uma cópia de duas ou três páginas de um livro, né? E indiquei lá quais eram os exercícios, tá? Mas eu vou comentar com vocês no final dessa aula. No final dessa aula também, eu vou ler com vocês o exercício. Lembra aquele exercício que eu falei com vocês que é passar? É tipo um exercício de revisão, né? E que esse eu vou recolher, tá? De vocês. É um exercício opcional, tá, pessoal? O exercício ele é opcional, mas ele vai ter um bônus para quem entregar certo, né? Não é para quem entregar só, não. É entregar e tiver tudo certo. De meio ponto na média, tá? Ninguém precisa ficar preocupado se não entregou, porque não, isso é um bônus, tá certo? É o a mais, tá? Mas não é obrigatório. Tudo isso eu vou comentar com vocês. Vou comentar com vocês a forma de entregar, quando que vai entregar. Vou combinar tudo no final dessa aula de hoje, tá bom?
Bom, a formulação geral, aí no slide número 3, né, eu estou colocando aí uma representação genérica, né, de um diagrama em blocos, tá? Onde a gente pode ver vários elementos. Esses diagramas, pessoal, as operações que estão representadas aí são operações no domínio da frequência, tá? Então, sempre que você visualizar aí um bloco que tem 1 sobre S, né, é porque ele representa um integrador, tá? Porque a operação integral no domínio da frequência, ela é representada por um bloco de 1 sobre S, tá? E a operação de derivação é um bloco que tem um S, é como se fosse um multiplicador, né? Então, o sinal entra, multiplica por S, significa que está derivando o sinal. Se o sinal entra num bloco que tem 1 sobre S, é porque você está integrando aquele sinal, tá? E se tiver constante dentro dos blocos, é porque é uma multiplicação comum, né? O sinal entra, multiplica por aquela constante e sai o resultado, tá? Vocês também estão vendo aí, na primeiro diagrama aí, logo em cima do slide, que tem também os somadores aí, ó, essas bolinhas, né? Esse autor aí, né, da onde eu tirei esse exemplo, ele representa dessa forma aí, ele coloca os sinais né, nesses quadrantes que estão aí, né? Esses quadrantes ele coloca os sinais aqui, significando que aquele sinal que entra aqui, ele vai ser subtraído. Esse aqui vai ser somado, tá? Somado e subtraído. Então ele coloca dessa forma assim. Existem outras formas de escrever isso daí, tá? Eu particularmente prefiro colocar o sinal do lado de fora, do lado da setinha aqui. Quando não tem sinal nenhum, é porque é o sinalzinho de mais ou soma, né? E quando for subtração, aí tem um sinalzinho menos perto da seta aqui, indicando que aquele sinal vai ser subtraído, tá? Vocês estão vendo aqui nesse diagrama, pessoal? Olha só. Aqui, olha, esse ponto aqui, ó, é chamado de nó, tá? Por quê? Porque o sinal aqui vai uma cópia para esse bloco aqui e vem uma outra cópia para cá, tá? Isso é chamado de nó, tá bom? É parecido com o que vocês aprenderam lá em circuit, tá? Outra coisa, pessoal, o fluxo, olha só, aqui a gente, essas setas representam os sinais que entram e saem, né, dos blocos, tá? Então você está vendo que tem setinha no sentido, ó, da esquerda para a direita e tem setinhas no sentido da direita para a esquerda, tá? Essa mudança de direção, ela caracteriza uma das 3 configurações básicas que a gente vai ver ainda nessa aula de hoje, tá? É importante observar essas diferenças, porque elas são significantes, tá? A direção do sinal, onde ele sai, onde ele entra, tudo isso é significante, tá? Então, o que a gente está estudando na aula de hoje é exatamente se eu tiver um conjunto, né, de blocos em uma dada configuração ou, né, um conjunto de configurações, eu quero simplificar esse bloco, simplificar e reduzir essa função para uma função única que representa o comportamento da entrada em relação à saída, ou da saída em relação à entrada. Tá? Aqui nesse de cima, o meu sinal Q de S é como se fosse a entrada, e o meu sinal Q2 de S é como se fosse a saída. Então, qual é o bloco que eu poderia colocar no lugar disso aqui tudo que representaria todas essas operações que estão aqui dentro? Esse bloco é a função de transferência reduzida ou simplificada, tá? Para a gente simplificar isso, a gente precisa conhecer primeiro as configurações básicas e conhecer as fórmulas, né, para simplificar, tá certo? Nós aqui vamos fazer umas deduções, né, genéricas para qualquer quantidade de bloco. E vocês vão notar, né, que existe um padrão, né, matemático. E esse padrão, toda vez que a gente percebe que existe um padrão em alguma coisa, a gente não precisa ficar toda hora deduzindo, a gente vai e usa o padrão, né? Que, em particular, a gente costuma escrever em formato de fórmulas, né? Isso que a gente vai deduzir aqui na aula de hoje. Alguma dúvida até aqui? Da minha parte, não, professor.
Ok. Vamos seguir para o slide 4. Então, aqui, nesse slide aqui no próximo, eu estou definindo quem são essas configurações. A primeira delas é chamada configuração de blocos em série, né? Ou também um outro termo sinônimo, né, é em cascata, né? É um termo derivado lá da eletrônica, né? De amplificadores, né? Então, blocos em série ou blocos em cascata é a mesma coisa, tá? Essa configuração, pessoal, ela tem uma característica bastante peculiar. Você nota o seguinte, olha lá, que a saída de um bloco, ele vai ser coincidente, né? A saída de um bloco vai ser coincidente com a entrada do próximo. A saída do bloco vai coincidir com a entrada do próximo. Quando isso acontecer, quando você verificar que isso acontece, então esses blocos certamente estão em série ou estão em cascata, né? Tá certo? A configuração em paralelo, ela é um pouquinho diferente, né, da em série, porque a gente tem aqui, olha lá que eu falei, tem alguns nós, aparecem uns nós aqui, ó. E também aparecem somadores na saída, tá? Então, a característica principal, né, da configuração em paralelo é que as entradas, elas têm que ser comuns, ó. Tá vendo? Uma cópia da entrada vai para esse bloco aqui, e uma cópia da entrada vai para esse outro bloco aqui, e essa cópia é gerada através desse nó aqui. E as saídas? As saídas individuais de cada bloco, né, que seriam, se a gente for falar de sistema, né, isso aqui seria o sinal de resposta desse bloco, elas são aqui no final somadas ou subtraídas, tá? Pode ser somado ou subtraído para gerar a saída total do sistema. Então, se você perceber que existem blocos que têm a mesma entrada, o mesmo sinal de entrada, e as saídas são somadas ou subtraídas, é porque aquele conjunto de blocos está em paralelo, tá, pessoal? Nota o seguinte, pessoal, olhando para esses dois diagramas, você nota nitidamente que o sinal da entrada para a saída tem apenas um único sentido, o fluxo, né, do dado, da informação ou do sinal, ele tem apenas um sentido, ele vai da entrada para a saída, ele entra nesse bloco, é processado, né? Aí tem a resposta aqui, passa para um segundo bloco, processa novamente e tem a resposta final aqui. Nesse daqui, ó, a informação da entrada, uma cópia é dada para esse bloco, uma outra cópia passa por esse bloco. Esse cara produz um tipo de resposta, esse produz um outro tipo de resposta, no final elas são somadas para gerar a saída final. Mas veja que o fluxo sempre é aqui, nesse exemplo aqui, né, nesses dois aqui, da esquerda para a direita. Vocês entenderam esses conceitos? Sim, professor. Sim, professor. A terceira configuração e última, né? Ela é ligeiramente diferente dessas duas, porque eu tenho uma parcela, né, do sinal voltando para a entrada, ou seja, eu não tenho fluxo, como vou dizer assim, unidirecional, né? Então, eu tenho parte do fluxo indo da esquerda para a direita, né, no sentido da entrada para a saída, e tem uma outra parte da informação voltando da saída para a entrada, tá? Então, essa configuração, pessoal, é bastante particular, é chamada de realimentação, né? Por que chamada de realimentação? Porque parte da saída, né, é processada por uma função aqui e volta para a entrada, né, para ser processada novamente por esse somador, né? Ele pode ser somado ou subtraído, tá, pessoal? Nesse diagrama em bloco que a gente está vendo aqui, de sistemas lineares, pessoal, a gente não vai ter multiplicação, né? A gente não vai ter blocos assim de multiplicação, a não ser que tenha uma constante aqui dentro, né? Aí seria uma multiplicação, seria esse sinal multiplicado por essa constante, vai dar o resultado aqui, né? Eu estou dizendo que não, aqui não vai ter multiplicação como sendo um operador, né? Um bloco de multiplicação. Aqui não vai ter, tá certo? Muito bem. Então, cada uma dessas três configurações tem as suas fórmulas específicas, tá? Mas lembrando que a realimentação é o único delas, é a única dessas três que tem o sinal
no sentido oposto, tá? Sinal voltando para a entrada. Se você olhar bem, comparar, né, a segunda configuração com a primeira, olha lá, aparece um H em cima, aparece um G embaixo, não é isso? Ó? Mas são diferentes, porque aqui o fluxo está sempre indo da esquerda para a direita, tá? E no outro, o fluxo na parte de baixo volta. Essa, digamos, malha aqui de cima, né? Esse ramo aqui em cima é chamado ramo da malha direta, né? Ou ramo direto. E esse aqui de baixo é chamado ramo de realimentação. Ou alguns autores também gostam de chamar de retroação. Isso é um nome que eu não gosto muito, não, mas isso é uma coisa minha, né? Eu acho melhor realimentação, mas se você, de repente, pode achar em alguns livros, pode achar também esse termo retroação, né? Então, aqui é ramo direto, né? Por quê? Porque isso denota, né, que a informação vem direto da entrada para a saída, e o ramo de realimentação, ou seja, é aquela parte que volta da saída para a entrada, tá? Então, agora a gente vai ver nos próximos slides como é que a gente deduz essas fórmulas, e no final a gente vai ficar só com as fórmulas, tá? A gente vai usar as fórmulas, uma vez deduzida, a gente vai usar só as fórmulas. Alguma pergunta até aqui? Por enquanto, não. Quando a gente for passar para o problema de simplificação de diagramas em blocos, a técnica ela é baseada no seguinte procedimento. Você tem que identificar, naquele seu diagrama em blocos super, né, complexo, você tem que identificar essas três configurações e ir simplificando por partes, né, ou aos poucos, tá? Tem que identificar quem é que está em série com quem é que está em paralelo com quem, e se tem realimentação ou não. E você vai fazendo aos poucos, aplicando as fórmulas separadamente, né? Para série você aplica separado, aí você acha aquele bloco equivalente. Depois você continua fazendo até que o seu diagrama todo se reduza a um único bloco, tá? Por isso que é chamado de redução. Então, veja, a primeira configuração de configuração série. Então, eu coloquei aqui, pessoal, só para ilustrar, eu coloquei a saída do primeiro bloco, né? E a entrada do segundo bloco. A gente já viu que, né, na configuração série, né, a saída do primeiro bloco coincide com a saída do primeiro coincide com a entrada do segundo, tá? Então, eu vou escrever a equação para esse primeiro bloco aqui, a equação entrada-saída, né? E é assim, a saída é igual à entrada multiplicada pela função de transferência. A saída é igual à entrada multiplicada pela função de transferência. Aqui também, ó. A saída é igual à entrada multiplicada pela função de transferência. A saída é igual à entrada multiplicada pela função de transferência, tá? Bom, como esse aqui é igual a esse, então agora eu vou manipular essas duas expressões, tá? Por quê? Porque eu quero obter essa saída sobre essa entrada. Ou, melhor dizendo, a relação entrada-saída, tá? Então, se y1 é igual ao U2, então eu vou manipular essas duas equações aqui, ó. O U2 é igual a y1. Então, no lugar do U2, vou colocar tudo isso aqui, ó. Foi o que eu fiz aqui, ó. Tá vendo aqui? Então, o que vai ter aqui? Vai ter H de S, U de S, vezes G, né? Aqui ficou faltando um G, não sei porquê, ó. Deve ter um G aqui. Então, isolando aqui, ó, Y de um lado e U do outro, o que tiver no meio é a função de transferência, tá? Então, em geral, costuma se representar assim. Eu pego a saída e divido pela entrada. Então, passando isso aqui para o outro lado, dividindo, vai sobrar do lado de cá G vezes H. Aqui está faltando, tá? Faltou escrever, eu vou atualizar essa transparência. Está faltando um G aqui azul, né? Então, qual é a conclusão que a gente tira dessa dedução simples aqui de dois blocos, né? É que blocos em série, a função equivalente é o produto das funções que estão em série, né? Então, a função de transferência de U para Y, né, da entrada para a saída, é o produto desses dois blocos aqui, ó, H vezes
G vezes H, como está aqui. Então, blocos em série, em qualquer número, né? Qualquer número de blocos que esteja em série, é só você aplicar essa regra, né? O produto das funções. Então, daqui para frente, a gente vai precisar só dessa expressão aqui, ó. Dedução foi só para mostrar como chegamos até ela, né? Alguma dúvida nessa configuração? É simples, Não, né? tá tranquilo, professor. Olha o slide 7, configuração em paralelo. Fiz a mesma coisa, escrevi as saídas aqui independentes, tá? E vou escrever as equações dos blocos, tá? Então, a saída é igual à entrada multiplicado pela função de transferência. A saída é igual à entrada multiplicada pela função de transferência. Essa saída é igual a essa entrada multiplicada por essa função de transferência. A saída é igual àquela entrada multiplicada pela função de transferência. Nesse caso aqui, a entrada U é comum, tá vendo? E as saídas são somadas ou subtraídas. Então, a saída de interesse, ela é a soma do segunda saída, ou mais ou menos, né? A primeira entrada, tá? Então, é só pegar a expressão aqui, ó. Então, eu pego o y1, substituo aqui, pego o y2, substituo aqui. Então, eu vou ter HU mais ou menos GU. Como U é comum, coloco ele em evidência, então vai aparecer H mais ou menos G. É o que está aqui, H mais ou menos G. Aqui, se é mais ou se é menos, depende do sinal da setinha da função aqui, tá, pessoal? Toda vez que tiver um sinal menos na setinha aqui da entrada do somador, significa que aquele sinal está entrando negativo, né? Ou seja, ele está sendo subtraindo, né? E aqui, se não tiver sinal nenhum ou tiver mais, é porque é soma, né? A soma pode ser representada por um sinal mais ou por sinal nenhum, né? Se não tiver sinal nenhum, é porque é soma. Se tiver um menuzinho ali fora, é porque é subtração, tá certo, pessoal? Então, qual é a conclusão que a gente chega aqui, né? Que a simplificação de blocos em paralelo, a função equivalente, aquela que representa todo o diagrama, ela é a soma ou subtração das funções de transferência que estão em paralelo. Nesse caso aqui, H vezes G, respeitando os sinais aqui da soma, tá? Então, coloquei genericamente aqui. Esse slide também não está muito bom, né? Faltou mais e menos aqui, tá? Mas deu para entender qual é a relação? Então, no série era o produto, no paralelo é a soma ou subtração, tá ok? Muito bem. Vamos passar então à terceira configuração, né? Essa aqui dá só tem que fazer umas manipulações, mas todo o desenvolvimento teórico, pessoal, é igual, tá? O que eu fiz? Eu tenho duas funções de transferência e identifiquei quem são as entradas e saídas. Aqui não tinha nenhuma entrada, eu chamei de EDS. Essa saída aqui é o próprio Y, tá? Aqui não tinha valor nenhum, coloquei A de S. E a entrada desse bloco é o próprio Y. Então, eu vou escrever as equações para esse sinal E aqui, que é dado por essa soma, né, ou subtração, e vou escrever as equações de cada sistema desse, tá? Entrada e saída. Então, aqui, ó, essa saída y é igual a essa função de transferência multiplicada pela entrada. Então, y é o h vezes o e, tá? Essa função de transferência, o que está entrando nela é y. O que está saindo é a. Então, a saída é igual a função de transferência vezes a entrada, até aqui. E, finalmente, eu escrevo o sinal E. Quem é o sinal E? É esse sinal U mais ou menos o sinal A. Então, é U mais ou menos o A. Então, olha lá, o que eu quero achar? O que eu quero encontrar? Eu quero encontrar a relação de U com Y, né? Na verdade, eu quero a relação Y dividido por U. Então, eu tenho que manipular essas três equações para aparecer no final uma relação entre Y e U. Tá vendo? Olha, o U aparece aqui, ó, não está aparecendo aqui e não aparece aqui, mas ele aparece aqui. Tá vendo? O U aparece aqui. Opa, ele vai aparecer aqui também. Por quê? Porque o E de S eu posso substituir aqui. Tá bom? Olha, o Y, ó, tem um outro Y aqui, ó, no A, que eu vou colocar aqui, ó.
Então, ao fazer essas substituições que vocês estão vendo aqui, né, e agrupando os termos semelhantes, eu chego a essa expressão aqui, ó, H de S, 1 menos mais H vezes G, tá? Aqui, pessoal, quando se fizer a dedução, vocês vão ver, eu não sei se o próximo slide não tem. Aqui, não coloquei a dedução completa, né? Mas veja o seguinte, o que acontece? Vocês estão vendo aqui, ó, esse E de S, estão vendo aqui? Ele tem um A aqui, ó. Esse A, se eu pegar aqui de cima, o que vai acontecer? Eu posso substituir G vezes Y aqui. Então, fica U mais menos G vezes Y, tá vendo? Então, esse termo aqui aparece um Y. Quando eu multiplico por H, todo mundo vai ser multiplicado por H. Esse daqui e G vezes Y. Então, fica o HGY. Mas o Y está do lado direito daqui, né? E tem Y do lado esquerdo. Como é que eu faço para agrupar? Desloco um deles para o lado esquerdo, né? Mas esse que vai para o lado esquerdo, olha o sinal dele, é mais menos. Quando vai para o lado esquerdo, como é que ele fica? Menos mais. Menos mais. Exatamente isso. Então, é por isso que aqui embaixo não aparece trocado. Tá vendo aqui, ó? Menos mais. Esse é o motivo da troca de sinal. Então, vamos agora ler essa expressão aqui, pessoal. Então, quando eu tenho, né, essa configuração básica aqui de realimentação, com uma função H na malha direta e uma função G na malha de realimentação, olha como é que é a fórmula aqui da função de transferência equivalente. Em cima, traço de fração, em cima é sempre a função da malha direta, e embaixo aparecer sempre esse 1 aqui, 1. Esse sinal que aparece aqui é o trocado do que aparece aqui, é o invertido, né? E o que acompanha ele é o produto da malha direta pela realimentação, H vezes G. Então, aqui, se tiver um sinalzinho mais, né, ou não tiver sinal nenhum, é porque é mais. Então, aqui embaixo vai ser menos. Se aqui tiver um sinalzinho menos, aqui vai aparecer um sinal mais. É só gravar que é o contrário do que aparece ali, tá? Essas fórmulas aqui, ninguém precisa decorar, mas conforme você vai resolvendo o exercício, você acaba gravando como calcular isso daqui. Então, barra de fração, em cima é malha direta, embaixo é né, sinal trocado da realimentação, produto da malha direta pela realimentação, tá? Esse sinal daqui, pessoal, é chamado sinal da realimentação, né? Se for negativo, é uma realimentação negativa. Se não tiver sinal nenhum ou tiver um sinalzinho mais, né? É porque é uma realimentação positiva, tá? Então, aqui, o que entra aqui na fórmula é sempre o sinal trocado do que está aqui na expressão, tá? Tá ok, pessoal? Isso aqui vai ficar mais claro agora com os exercícios, tá? E se vocês tiverem oportunidade, eu aconselho que vocês refaçam essa dedução aqui, que não é difícil, não. Vai gastar mais umas 2 linhas aí, para você ver como é que esse sinal troca aqui de posição, né? E como é que o H vai para cima aqui e aparece um mais ou menos aqui, tá certo? Isso aí para 2 blocos, tá, pessoal? Para 2 blocos aqui. Essa fórmula é para 2 blocos. Se aparecer mais de um bloco, você tem que separar os primeiros 2 blocos, depois resolve com o terceiro, tá? Essa fórmula é só para 2 blocos. É diferente. Essa daqui é diferente da dedução da paralelo e série, porque lá é para qualquer número de blocos. Aquelas 2 regras lá, aquelas 2 fórmulas, servem para qualquer número de blocos, em série ou em paralelo. Aqui não, aqui na realimentação é só para 2 blocos, um na malha direta, né? Aliás, pode ter até mais de um aqui na malha direta. Aí como eles vão estar em série, primeiro resolve aqui em cima, né? E um bloco equivalente na malha de realimentação. Pode aparecer mais blocos aqui embaixo, mas se estiver em série ou em paralelo, você simplifica que você vai ver que vai ter apenas 2 blocos aqui. Tem sempre que simplificar para chegar numa dessas 3 configurações, das quais a gente já conhece a fórmula, né? Esse que é o princípio da redução, né? Você vai identificando quais são as configurações, simplifica aos poucos, né? Agrupa, reduz, até chegar a um único bloco, mas sempre usando essas 3 configurações
para você fazer a redução corretamente, tá? Então, vamos para um primeiro exemplo, né? Esse exemplo número 1, olha o que acontece, pessoal. Eu tenho um bloco G1, né? Tem um somador aqui, tem um somador aqui, e tem essa saída aqui. Essa saída, ela é formada pela saída desse bloco, somado, né? Não tem sinal nenhum aqui, então é soma, com essa cópia que é da entrada, vendo? A cópia da entrada. Uma outra cópia da entrada entra nesse somador com sinal negativo, ou seja, ela vai entrar aqui subtraindo, tá? E aí é somada com a saída desse G1 aqui para gerar a entrada do G2, tá? Então, para eu transformar isso tudo num bloco só, eu tenho que separar esses diagramas, né? Tem que separar esses diagramas naquelas configurações que a gente acabou de ver agora, tá? Então, veja o seguinte, a primeira coisa a fazer, pessoal, olha só, esse sinal aqui, U, né? Tem uma cópia entrando aqui e tem uma cópia dele também entrando aqui, ó. Então, a primeira coisa que eu posso fazer é o seguinte, eu posso gerar dois nós aqui, ao invés de um só, né? Eu posso botar dois nós aqui. Então, o primeiro nó entrando só aqui e esse segundo nó entrando só aqui. Aí, isso vai me ajudar a desvendar quais são as ligações que tem aí. Então, vamos acompanhar aqui, olha lá. Pessoal, olha o que eu fiz aqui nesse diagrama. Vocês estão enxergando bem? Eu quero que aumente mais. Acho que eu vou aumentar mais aqui, peraí. Deixa eu aumentar aqui mais. Eu vou por aqui mesmo. Olha o que eu fiz, pessoal. Aquele nó, olha lá, eu separei. Esse nó entra aqui, sinal negativo, tem que preservar os sinais. E esse cara aqui, ó, que é o mesmo nó, entra aqui. Por que eu fiz isso, pessoal? Porque esse nó, coincidindo com esse, é o mesmo sinal. Eu posso tirar daqui, eu posso tirar daqui, mas saindo daqui, ó, eu não vou conseguir enxergar as configurações. Agora, olha o que acontece aqui, pessoal. Preste atenção aqui um instantinho, olha. Esse bloco aqui, ó, quando não tem bloco nenhum, é só um fio aqui, é porque é como se fosse um, tá, pessoal? É como se fosse um multiplicador de é como se fosse um ganho unitário, né? Então, eu tenho um ganho G1 aqui em cima, uma função, e tem uma função unitária aqui embaixo, olha lá. É o mesmo sinal entrando aqui e o mesmo sinal entrando aqui. E as saídas são somadas, ó. Essa saída aqui é somada com esse sinal. Então, qual é a configuração aqui do G1? Essa em vermelho aqui, que configuração é essa? As entradas são comuns e as saídas são somadas ou subtraídas. Configuração é essa? Vermelho. É em paralelo? Isso. Paralelo, só que uma delas está com sinal negativo aqui. Então vai ser G1, não é a soma das funções? Aqui é 1, né? Se não tivesse sinal nenhum aqui, seria G1 mais 1. Mas como tem esse menos aqui, é G1 menos 1. Então, o bloco que eu posso colocar aqui no lugar disso aqui tudo é G1 menos 1. Esse é o bloco que eu posso colocar aqui. Tá? Professor, eu tô com uma dúvida. O que esse 1 representa? O 1 é um ganho unitário. Significa que esse sinal U sai daqui e chega U aqui. É diferente desse daqui. Esse aqui sai U aqui, multiplica por G1, aqui vai ser G1 vezes U. Esse sinal aqui é G1 vezes U. Esse daqui de baixo é só U. Por quê? Porque tem um ganho unitário. Tá ok? Entendi. Então, esse bloco aqui agora é o que acontece. Esse nó está do lado de fora, tá? Então, eu tenho aqui o U entrando nesse bloco G menos 1 e a saída dele vai entrando no G2, olha. Eu tenho um sinal entrando num bloco. A saída dele é igual à entrada do segundo. Que configuração, então, é essa aqui em verde? Em série. Tá certo? Em série, eu tenho que fazer o produto. Então, eu pego essa função aqui e multiplico por G2. Tá aqui. Isso tudo, pessoal, eu posso substituir agora aqui, ó. Então, eu tenho uma função aqui que é G1 menos 1 multiplicado por G2. Olha, que a entrada é comum, ó, a entrada dele é comum a essa entrada aqui, ó, que também é unitária, né? E lá no final elas são somadas. Aqui tem novamente um paralelo, certo?
Por quê? Porque as entradas são comuns, ó, a entrada desse é igual à entrada do unitário aqui, e a saída desse é somada com a saída do unitário. Então, eu tenho que pegar essa função, se está em paralelo, né? É soma ou subtração. Então, eu pego essa função e somo com 1, que é a função aqui dessa ligação unitária. Então, qual é a minha função de transferência dessa saída para essa entrada? Vai ser isso daqui mais 1. Está aqui. Então, aqui a dica é a seguinte: separar nos blocos mais simples, onde você consegue enxergar nitidamente qual é a configuração, simplifica e depois vai agrupando. Simplifica e vai agrupando, tá certo? Sempre começando pelos blocos mais simples, né? Depois para você conseguir chegar nos blocos mais complicados, tá? Esse exemplo aqui, vocês entenderam? Alguém precisa de mais algum esclarecimento? Posso seguir, então? Por mim, pode. Pode sim, professor. O segundo exemplo aqui, ó, eu aumentei e ficou ruim aqui a definição. Olha esse bloco aqui, vamos por partes aqui, ó. Aqui eu tenho a entrada e essa aqui é a minha saída, tá? Eu tenho aqui um bloco 1 sobre S, né? 1 sobre S e um G de S, qualquer aqui, tá? Essa entrada aqui, ó, essa entrada ela é formada por U de S menos o que vem aqui para baixo, tá certo? Essa saída aqui, eu tenho uma cópia dela entrando tanto nesse bloco aqui, quanto nesse bloco aqui. Olha, esse sinal aqui é comum a esse bloco e a esse bloco, como se fosse entrada. Olha o sentido da setinha, né? E as saídas, olha lá, as saídas estão sendo somadas aqui, tá? Outra coisa, olha o sentido dos sinais, ó. Esquerda para direita e direita para esquerda. Então, o que tem aqui nesses blocos, pessoal? Tem configuração de realimentação, tá certo? Mas veja o seguinte, pessoal. Tem que fazer... Aqui tem 3 blocos. A gente não viu nenhuma fórmula para realimentação com 3 blocos. Eu falei para vocês que a realimentação, a fórmula tem para 2 blocos. Se tiver mais de 2 blocos, tem que simplificar até chegar naquela configuração simples lá para poder aplicar a fórmula. Então, veja o seguinte, mas olha esse aqui de baixo, pessoal. As setinhas estão no mesmo sentido. Elas são comuns às entradas, ó. E as saídas são somadas. Então, que configuração é essa daqui? Paralelo. Então, eu resolvo isso aqui primeiro. Depois que eu resolver isso daqui primeiro, vai aparecer um bloco aqui embaixo, um único bloco que representa isso aqui. Esse único bloco, ele vai ter como entrada o Y e como saída esse sinal aqui, ó. Aí sim eu vou ter um bloco na malha direta e um bloco na malha de realimentação. Vamos ver como é que fica aqui embaixo? Então, primeiro que eu vou fazer, vou resolver isso daqui, esse paralelo, para gerar um bloco aqui, e depois eu vou resolver a realimentação, porque aí eu vou ter um bloco na malha direta e um bloco na malha de realimentação. Aí é só usar a fórmula. E aqui tem que aumentar, só um instante. Olha lá o que eu falei para vocês, é isso aqui. Epa, foi muito. Olha, isso aqui como vocês disseram, é paralelo. Então, paralelo é soma ou subtração. Aqui no caso, olha lá, não tem sinal nenhum na setinha, então é soma. Então, vai ser 1 sobre S mais G, aqui, ó, 1 sobre S mais G, né? Aqui eu dei uma simplificada, né? Multipliquei S por isso daqui e coloquei todo mundo com denominador comum, né? Isso daqui é exatamente igual a isso. Então, um bloco que substitui isso aqui tudo é esse bloco aqui, ó. 1 mais SG de S sobre S. Aí eu pego esse bloco, substituo lá embaixo, olha lá. Vê se isso daqui não é a realimentação que a gente viu há uns slides anteriores. É realimentação, olha lá.
fluxo do sinal, esquerda para direita e depois, olha lá, direita para esquerda, o sinal volta, tá? Inclusive, é uma realimentação negativa aqui, ó, o sinal menos aqui, significa que esse sinal que entra aqui, entra negativo. Então, como é que diz a fórmula, hein? Olha lá, barra de fração, função da malha direta, quem é? 1 sobre S. E embaixo, 1, sinal trocado da realimentação, mais produto da malha direta pela malha de realimentação. Quando eu fizer o produto disso com isso, vai dar 1 mais SG de S, S ao quadrado, tá certo? Porque esse S de baixo multiplicou com esse S de baixo, deu S ao quadrado. Simplificando aqui agora, né, para achar um denominador comum, eu faço assim, S ao quadrado mais isso daqui, né? E fica todo mundo dividido por S ao quadrado. Aí eu cancelo um S de cima aqui, cancelo com um S de baixo, mas ainda fica um S no denominador. Aí eu passo ele para cima lá. Então fica finalmente, olha lá, a função de transferência fica S sobre S ao quadrado mais SG de S mais 1, tá? Então aqui, para eu aplicar essa fórmula, eu precisei simplificar aqueles diagramas. Para quê? Para exatamente cair, né, na configuração para a qual eu já conheço a fórmula, né? Então, quando simplificar, você tem que identificar quais são as configurações, né? E ir simplificando até que você possa simplificar a última etapa para obter um único bloco. Então, aqui, o que significa essa função de transferência aqui? Significa que eu posso pegar ela aqui e substituir, né? Posso substituir aqui, ó, dessa entrada até essa saída. Então, eu posso pegar o de S, multiplicar por essa função aqui e obter o Y, que é exatamente chamada a função de transferência equivalente, né, ou reduzida do sistema. Alguma dúvida, pessoal? Isso aqui tem que fazer exercício, tá? Então, daqui a pouco eu vou comentar a lista com vocês. É bom vocês refazerem todos esses exercícios aqui que eu estou fazendo aqui, né? E mais o que eu vou... que eu coloquei na lista lá, que também é pouca coisa, acho que são 3 exercícios só, né? O que a gente vai ver agora é um próximo exemplo, né? Deixa eu reduzir aqui. Que é o seguinte, pessoal. Muitas vezes, né, você olha para o diagrama em blocos, isso acontece muito. Você olha para o diagrama em blocos e você não consegue identificar nenhuma das 3 configurações. E aí fica difícil dar a partida, né? Como é que você vai começar, né? Realmente, se você não conseguir identificar nenhuma configuração básica, é muito difícil começar. Entretanto, né, existem algumas técnicazinhas que você pode rearrumar sem modificá-lo, né? Você pode rearrumar o diagrama e aí, ao rearrumar, você já começa a identificar, agora eu estou vendo ali uma configuração série, né? Então, a gente vai ver agora umas regrinhas, né? Para a gente fazer digamos, esse malabarismo aí com os blocos, né? Para quê? Para revelar o que está escondido, tá? Porque às vezes a função está lá, mas ela está escondida. Aí você tem que rearrumar o diagrama sem alterar ele, tá? E aí você vai ver aí você vai identificar de cara quais são as configurações básicas. E aí é simplificar aos pouquinhos até chegar na forma final reduzida, né? Então, uma das técnicas, né, que a gente tem aí, deixa eu colocar aqui no modo de tela cheia. São 2 técnicas, né? Uma delas chamada manipulação de somadores, né? E a outra é deslocamento dos nós, tá? Aqueles nós, né? Que faz uma cópia do sinal, né? A gente pode manipular aqueles nós, deslocando ele para a direita ou para a esquerda, né? Para cima ou para baixo. E também podemos fazer o que está aí no slide 13, chamado manipulação de somadores, tá? A manipulação de somadores, pessoal, o princípio básico é aquela máxima, né, que a gente aprende, né? Que é o seguinte, a ordem dos fatores não altera a ordem das parcelas, né, não altera a soma, não é isso? Então, a soma é comutativa. Se você pegar 3 parcelas e mudar elas de ordem, o resultado final não se altera. Então, o princípio básico da manipulação de somadores é essa, tá?
Então, olha esse exemplo que está aí, pessoal. Eu tenho um somador aqui, ó, que tá, olha lá, esse sinal aqui que entra no bloco G, ele é x1 mais ou menos x2, tá? Então, como é que é a expressão dessa saída? A saída é a entrada, essa entrada aqui, multiplicada pela função de transferência. Então, a saída x3 é a entrada, olha lá, x1 mais ou menos x2 multiplicado pela função de transferência. Bom, se eu quiser manipular, né, esse somador aqui, né, eu posso, do tipo, se eu quiser passar esse somador para depois do bloco, né, o somador está antes do bloco. Se eu quiser passar o somador para depois do bloco, né, eu tenho que preservar a equação, tá? Essa equação aqui ela não pode mudar, né? Então, passando, né, o somador para depois, olha o que acontece, né? Olha, o x1, esse sinal x1 está sendo somado aqui, né? Então, aqui dá para ver pela superposição que o x1 é multiplicado por g e depois ele é somado, subtraído com o x2 multiplicado por g, tá certo? E dá essa equação aqui, ó, gx1 mais ou menos gx2, tá? Então, é isso. Então, se eu passar o somador para depois do bloco, eu tenho que ter um bloco multiplicando a primeira entrada e esse mesmo bloco multiplicando a segunda entrada. Para quê? Para manter, né? Manter essa expressão aqui, tá? Então, veja, olha lá, x1 vezes g mais x2 vezes, mais ou menos, né? x2 vezes g é igual a x3, é a mesma equação. Então, esse diagrama aqui, ele é equivalente, ele é idêntico a esse diagrama aqui, só que o somador está deslocado, né? Dessa entrada para essa saída. Tá bem, pessoal? Veja que é tudo matemático, tá, pessoal? Tudo aqui vamos dizer assim, é deduzido baseado na matemática, tá? Como você não tem uma vivência ainda, né, com isso, é sempre bom a gente colocar isso daqui com propriedade para que vocês possam saber que isso é possível fazer nessa teoria de diagrama em blocos, tá? Sempre possível fazer isso aqui, tá? Se você não, você pode fazer qualquer coisa mas não pode alterar a expressão original, tá? Tá ok? Vocês entenderam essa explicação do slide 13? Tá ok, vamos então para o próximo. Uma outra coisa que, deixa eu ver se está escrito aqui, não está. Uma outra coisa também interessante que vai aparecer é o seguinte, pessoal. Quando você tem, aqui nesse slide não está, né? No espaço também não vai aparecer. Quando você tiver alguns somadores desse daqui em série, por exemplo, tem um somador, né? A saída desse somador ligado no outro somador, né? Na entrada do outro. Se você tiver alguns somadores em série, só os somadores, você também pode intercambiar os sinais, né? Por quê? Porque isso daqui é uma parcela, isso daqui é uma parcela, né? Que somadas vão dar uma parcela do próximo somador. Olha, é tudo parcela, né? Então, se você trocar os sinais de posição, né? Ou seja, o sinal que está entrando lá atrás, colocar aqui na frente, o outro aqui e esse último aqui, o último, não vai alterar o resultado, desde que você preserve os sinais, o símbolo, né, do sinal de entrada. Então, o x2, ele está entrando aqui, nesse caso, né, mais ou menos. Se for menos, então, se você deslocar ele para qualquer outro lugar, ele tem que ir com menos, tá? O x1 aqui está somando. Então, se você deslocar esse x1 para qualquer outro lugar, ele tem que ir com esse sinal de mais. Vai ter um exemplo aqui vai ter um exemplo disso aqui mais adiante, tá? Só para, se for só uma cascata, né, de somadores, você pode trocar os sinais. Bom, outra coisa que eu falei para vocês é o deslocamento do nó, né? Esse nó aqui é o que faz a cópia, né, do sinal qualquer, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho um nó após a função g. Ele copia essa saída x2 e leva lá para a entrada para algum bloco lá, tá? Vai ter uma realimentação aqui, né? A entrada é x1 e a saída é x2. E a relação entre x1 e x2 é essa. A saída é a entrada multiplicada pela função de transferência. Está aqui embaixo, ó. x2 é gx1. Isso não pode mudar, tá, pessoal? Então, agora, pode ser que por uma determinada conveniência eu precise
deslocar esse nó dessa saída para essa entrada, tá? Então, sempre que eu faço deslocamento, seja de somador ou seja de nó, alguma coisa, alguma operação matemática tem que ser feita para compensar o deslocamento, tá? Como vocês viram no slide anterior. Aqui, como é que eu compensei? Quando eu peguei esse somador e desloquei aqui para essa saída, tive que compensar de alguma forma. Como é que foi a compensação? Eu tive que colocar um bloco aqui, ó, nesse ramo, né? Então, esse ramo não tinha bloco nenhum. Nesse ramo aqui não tinha bloco nenhum, é tudo unitário, ó. Então, quando eu desloquei esse somador para cá, eu tive que incluir esse bloco G aqui, que é o que estava depois, né? E tive que incluir o mesmo bloco G aqui nesse ramo, tá? Então, sempre tem que haver uma compensação matemática quando você desloca, seja o somador ou seja o nó, né? Então, por alguma conveniência, se eu precisar deslocar esse nó para a entrada aqui, ó, eu posso fazer isso, tá? Mas aí o resultado, né, vai ter que ser alterado de alguma forma. Então, como é que eu faço isso, pessoal? Presta bem atenção aqui. Esse sinal x1, né, multiplicou por g e gerou x2, está aqui embaixo, né, a lei de formação, que é o mesmo x2 aqui, tá? Quando eu passar esse nó para cá, a saída lá resultante tem que continuar sendo x2, tá? Mas, ora, quando você pega esse sinal aqui e joga para cá, você perdeu alguma coisa. Então, você tem que compensar essa alguma coisa nesse novo nó, tá certo? Que coisa é essa que você tem que compensar? Olha aqui, ó, o x1 continua entrando no bloco G e continua gerando x2, tá? Esse sinal aqui tem que ser, o x2 tem que continuar sendo x2, tá? Se for só uma reta aqui, estaria errado. Por quê? Porque eu estaria pegando x1 aqui. Então, para compensar, eu multiplico por g. Por quê? Porque x1 vezes g é o x2. Então, quando eu desloco o bloco, né, da saída para a entrada, eu tenho que multiplicar pela mesma função lá que foi pulada, né? Se eu tiver uma série de funções aqui, se eu tiver vários blocos em série e quiser fazer um salto, né? Em todas essas, eu tenho que multiplicar por todas essas funções aqui. Para quê? Para preservar o diagrama original, tá certo? Bom, agora olha para esse sistema aqui, pessoal. Vamos considerar que esse seria o inicial e esse aqui é o original, esse aqui vai ser eu quero agora simular com vocês como seria para passar esse nó da entrada para a saída, tá? Para passar esse nó da entrada para a saída, supondo que isso aqui fosse o problema inicial, né? O que eu tenho que fazer? Mesma coisa, toda vez que eu desloco um nó de um lado para o outro, tem que haver uma compensação, né? Então, veja, aqui eu tenho esse sinal x1 multiplicado por g gerando x2. Quando eu passar esse nó para lá, tá certo? Eu tenho que dividir pelo g. Então, vai ser g vezes g menos 1, ou g sobre g. G sobre g dá 1, é o que está aqui, ó. 1. Então, da saída para a entrada, eu multiplico. Da entrada para a saída, eu divido pela função que está no meio do caminho, tá? Então, a função que está no meio do caminho, ela participa da compensação. Ora multiplicando, ora dividindo. Quando é que multiplica? Quando eu pego o deslocamento da saída para a entrada. E quando é que eu divido? Quando eu pego da entrada para a saída. Isso, pessoal, não é para ninguém decorar não, tá, gente? Isso aí, você pode usar matemática pura e simples aqui, ó. Você pode pegar essa equação aqui, passar o g para o outro lado, tá certo? E aí você vê que se precisa multiplicar ou se precisa dividir. Não precisa decorar se é da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Só você fazer matemática, só você seguir que segue o fluxo aqui e ver como é que o x2 é formado, tá? Se o x2 é formado por isso aqui, quando ele sair aqui, ó, deslocado, tem que ter a mesma formação. Ó. Eu preservei a formação, ó. É o x1 multiplicado por g, tá aqui, tá? Mesma coisa que são deslocados da esquerda para a direita. Até aqui vocês estão entendendo? Sim, professor. Estamos Ok. sim, professor. Se tiver dúvida, pessoal, é só fazer a continha, tá? É só fazer essa continha. Coloca um sinal aqui genérico, coloca um sinal genérico aqui e vai vendo e verifica qual é a equação. E tem que manter a equação. Quando você deslocar,
tem que manter a equação. Não é necessário ninguém decorar se é da direita ou da esquerda, é só você fazer a conta que já sai o resultado, tá? Nesse próximo slide aí, o 15, tem um exercício, olha lá. Estão vendo aí, ó? Aqui parece, ó, isso, se eu olhar para isso daqui, ó, esse G e esse H2, me parece que tem uma realimentação, tá vendo? Bem parecido, só que não tá igual, por quê? Porque tem um nó aqui, ó, atrapalhando, tá? Por outro lado, esse H1 com esse G, olha lá, entrada comum, né? E a saída está sendo somada. Parece um paralelo, mas não é por quê? Porque tem um nó aqui atrapalhando, ó. Então, não posso aplicar a fórmula se tem nó atrapalhando ali, tá certo? No meio do caminho. Porque esse diagrama aí, eles não estão iguais ao que a gente estudou, os básicos que a gente estudou nos slides anteriores aí. Então, o que eu preciso fazer? Ou deslocar somador ou deslocar o nó, tá certo? Aqui tem várias opções, tá, pessoal? Uma delas é pegar esse nó aqui e, convenientemente, deslocar para cá. Porque aí eu vou ter a realimentação separada aqui, resolvo, tá certo? Vou ter, né, um unitário aqui em paralelo com H1, né, com que restar aqui, né? E pronto, e depois no final eu vou ter dois blocos em série. Então tem várias opções. A outra opção é pegar esse nó aqui e deslocar para cá, ó, também, tá? Essa é uma outra opção. Também vai clarear bastante aqui, tá? Então aqui nas soluções eu vou fazer apenas um deles aqui, para vocês verem como é que funciona, tá? Vamos ver aqui a solução. Ah, tem que aumentar, peraí. Então, a solução que eu vou adotar aqui, ó, foi a primeira que eu destaquei com vocês aí. Eu vou deslocar esse nó para essa posição aqui. Gente, olha, quando tem um fio aqui, ó, tem um fio aqui, tá vendo? Aqui, ó, tô tirando uma cópia desse sinal. Se eu passar esse nó para cá, pessoal, ele também vai ser, vamos dizer assim, solidário, né? Com esse ponto, vai ser o mesmo sinal aqui, entendeu? Quando eu passar esse nó para cá, vai ser o mesmo ponto. Então, eu posso botar o nó antes, o nó depois, em termos visuais, talvez você ache melhor que fique aqui o nó, ou que fique aqui, não importa, tá? É o mesmo ponto, tá? Se eu estou pegando esse ponto aqui, jogando para cá, esse ponto vai ser igual a esse, vai ser igual a esse, vai ser igual a esse aqui. Então, não importa muito onde é que vai cair. Acho que visualmente tem que colocar naquela forma que é melhor para os teus olhos, para você identificar as configurações. Então, eu vou deslocar esse nó para cá, vocês já sabem, né? Quando a gente desloca, tem que compensar de alguma forma, tá certo? Olha, o sinal, pessoal, que entra nesse bloco H1, quem é o sinal que entra nesse bloco H1? É o sinal que sai desse somador aqui, tá vendo? Sai desse somador, uma cópia vai para o H1. Então, quando eu deslocar esse nó para cá, tem que continuar tendo a mesma coisa, tá? Então, acompanha comigo aqui, ó. Olha lá, desloquei, tá vendo aqui, ó? Inclusive, desloquei ele para cima do outro aqui, não tem importância, tá vendo, ó? Um nó em cima não tem importância, tá? Esse sinal aqui é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Todos esses sinais são iguais, é um nó, tá certo? Então, veja o seguinte, pessoal. Esse sinal que sai daqui multiplicava por H1 e vai para esse somador aqui. Agora, esse sinal que sai aqui multiplica por G, multiplica por H1 e vem para cá. Então, tem que ter alguém aqui, ó, para desfazer esse G que estava aqui. Por quê? Porque esse sinal que sai aqui tem que multiplicar só pelo H1. Então, quem é esse bloco aqui? Esse sinal que está aqui, ó, ele é esse vezes G. É esse vezes G. Então, que bloco eu tenho que colocar aqui para dar o resultado original, que é esse vezes H1? Que bloco é esse aqui? É 1 sobre G, tá? Porque esse sinal multiplica por G, vem por aqui, multiplica 1 por 1 sobre G, ou seja, compensei. E aí ele multiplica por H1. Então, eu mantive, olha lá, esse sinal vezes H1 entra aqui. Esse sinal
vezes G menos 1, vezes H1, tá lá. Entenderam ou não? Sim, senhor. Entenderam? Então, esse sinal que sai aqui, multiplicou por G, ele precisa multiplicar por G menos 1 ou por 1 sobre G. Por quê? Porque eu preciso que esse sinal multiplique diretamente o H1, porque o original era assim. Fazendo isso, eu não vou alterar o diagrama original, porque a minha intenção aqui é só rearrumar. Fazendo isso, descobrindo que aqui é o 1 sobre G, olha lá, um nó, sinal entrando aqui é igual ao sinal entrando aqui, e as saídas são somadas, que isso aqui é o quê, pessoal? Sinal comum nas entradas e as saídas somadas. É um paralelo, tá certo? Então, aqui é um paralelo. Isso daqui, ó, o sinal vindo da esquerda para a direita e uma parcela dele voltando da direita para a esquerda, olha lá, com uma realimentação negativa. Então, esse bloco aqui, ó, é realimentação. Aqui, eu posso pegar esse nó aqui e afastar um pouco aqui para a esquerda e o nó de cima eu posso afastar um pouco para a direita. Vai aparecer um fio, tá certo? É esse fio que liga esse bloco aqui com esse bloco verde aqui de cima, tá? Então, eu resolvo a realimentação aqui. Como é que é a fórmula da realimentação? Malha direta. O numerador é malha direta e no denominador é 1. Sinal trocado da realimentação, produto da malha direta pela malha de realimentação, H2G. Então, esse bloco é o que aparece aqui, ó, multiplicando pelo R. E esse bloco na saída vai ser aqui 1 sobre G vezes H1, que é H1 sobre G. Então, aqui eles estão em série, né? Multiplica os dois. Então, vai dar H1 sobre G aqui em cima. E esse unitário aqui está em paralelo com esse. Então, é H1 sobre G mais 1. Então, substituindo esse bloco aqui e esse bloco aqui, né? Eu vou ter dois blocos em série. Esse em série com esse daqui, ó. Então, se estão em série, qual é a função de transferência? Multiplicação, né? Entre as duas. Então, multiplicando essa daqui por essa, né? Olha lá. Corta o G e vai sobrar o quê? H1 mais G em cima e 1 mais H2G embaixo, tá certo? Nesse caso aqui, né? O problema está adotando a entrada como sendo R e a saída como sendo C. Então, saída sobre entrada é C sobre R. Então, C sobre R é H1 mais G sobre 1 mais H2G. Então, aqui, olha, por que foi preciso transladar esse nó? Porque exatamente para eu revelar que tem olha lá, uma realimentação aqui, naquele formatozinho que a gente viu lá no slide anterior, e tem aqui, ó, uma associação em série, exatamente como a gente viu no slide anterior, e uma associação em paralelo, exatamente como a gente viu. Então, aqui, esclareceu para mim que fórmulas eu vou precisar usar, entendeu? Usei a fórmula da realimentação, usei aqui a fórmula do série, e aqui usei a fórmula do paralelo, e no final usei a fórmula do série de novo, porque esse está em série com esse. Entenderam esse exemplo, meus amigos? Então, em casos assim, o segredo é botar o inverso do que está dentro do nó, né? Que você vai meio que anular. Isso, você tem que ver a equação, tá? Pode ser o inverso, pode ser multiplicação. Então, lembra que eu falei que tinha duas possibilidades? Ou eu faço isso daqui para cá, ou eu faço esse para cá. Então, se você multiplicar, se você deslocar esse para cá, vai ter que multiplicar, tá? Você pode até tentar fazer essa segunda opção aí na sua casa. Mas, olha, qualquer opção que você escolhe, se tiver correto, tem que dar a mesma equação aqui embaixo, tá? Então, qualquer forma que você escolheu para resolver, se deslocou o primeiro nó, se deslocou o segundo, a equação final tem que dar a mesma. Então, você já tem a resposta, você já tem um gabarito aqui. Se você quiser tentar fazer a segunda opção que eu falei, que é deslocar esse segundo nó para cá, vai ter que achar a mesma função. Aí você vai perceber que quando esse nó vem da saída para cá, você tem que multiplicar. Então, vai aparecer aqui embaixo, o bloco aqui de baixo, vai aparecer G vezes H2, tá? Depois você tenta fazer aí para você verificar que isso vai acontecer, né?
Por que deu uma divisão? Porque veio dessa entrada para essa saída. Quando é da saída para a entrada, multiplica, tá? Depois você dá uma olhadinha aí, tá? Até aconselho que vocês refaçam esse exemplo aqui, dessa forma que eu fiz, né? E refaçam com essa outra estratégia de deslocar esse para cá, tá certo? Vai dar basicamente a mesma coisa, tá? Então, quer dizer, vai dar, os blocos vão ser um pouquinho diferentes, mas na hora de resolver, na hora de simplificar, vai dar o mesmo bloco lá do final, tá? Façam isso para vocês irem experimentando as coisas aí, tá? Bom, pessoal, da parte teórica, alguém tem alguma dúvida? Tem bastante dado aqui, né? Acho que vocês têm que rever todos esses slides, refazer todos esses exercícios para você ir pegando a manha, né, da coisa. Não é difícil, tá? São 3 configurações bem simples, né? Talvez a fórmula mais estranhazinha seja a fórmula da realimentação, né? Então, e esse negócio de deslocar nó ao somador, vocês têm que dar uma olhadinha, né? Tem que ir fazendo os exercícios e tirando as dúvidas, tá? Eu deixei lá na nossa área essa lista aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui. Que eu peguei lá o livro do Ogata, se não me engano. Então, na verdade, é cópia de 2 páginas, né? E não são todos os exercícios, só esses que estão aqui, ó, que estão indicados aqui com a setinha vermelha. Então, aqui, ó, tem esse primeiro problema aqui, ó. Olha lá. Puxa, parece difícil, mas não é. Já estou vendo aqui, ó, já estou vendo que tem um paralelo aqui, tá vendo? Um paralelo. Tem outro paralelo aqui embaixo e depois vai ter uma realimentação, porque está voltando aqui, ó. Só simplificar por partes e dar o resultado, tá? Esse daqui eu não tenho resultado, mas se depois vocês quiserem mandar, né? Eu até posso mandar para vocês o gabarito depois dessa lista aqui. Olha esse segundo exercício aqui, ó. Esse nó aqui está atrapalhando, tá vendo? Esse nó está atrapalhando aqui a solução. Olha lá. Ó, tem aqui, isso aqui provavelmente é paralelo. Paralelo. Então, provavelmente, vou ter que pegar esse somador aqui e deslocar para cá, ó. Para quê? Para poder aparecer a realimentação aqui e no final aparecer um paralelo. Então, aqui tem que deslocar ou o nó ou o somador, né? Para você poder resolver o problema, tá? Isso aqui parece mais complicado. Aqui, olha só, pessoal, vou dar uma dica para vocês aqui nesse exercício B23. Aqui, ó. Estão vendo aqui que tem um cruzamento, ó? Tem esse somador aqui. A saída vem lá de trás, ó. A entrada dele, desculpa. E tem esse somador aqui, tá vendo? Mas essa saída aqui, pessoal, ela é a soma dessa parcela com essa daqui, com essa daqui, com essa daqui. Se você trocar esses somadores de posição, passar esse para cá e esse para cá, né? Vai ter que levar essa setinha para cá e vai ter que levar essa setinha para cá. Como elas são negativas, né? Na verdade, então, basicamente, o que você vai ter que fazer aqui é pegar essa setinha e colocar aqui, e essa setinha e colocar lá, que você não vai mudar o diagrama. Mas aí vai aparecer 2 expressões que você já conhece, que é uma realimentação, vai ter uma realimentação aqui, e vai ter uma realimentação mais aqui externamente, tá? Isso vai ser possível simplificar mais lá para o final. Novamente, olha aqui, apareceu um nó no meio do caminho aqui. Esse nó tem que ser deslocado ou para cá, ou esse nó deslocado para cá, tá? Que é bem parecido com esses que nós fizemos, tá? Então, somadores eu posso, se não tiver nada aqui no meio do caminho, eu posso trocar os somadores de posição para ajudar a revelar as configurações que aparecem escondidas, né? Aí tem mais alguns exemplos aqui, ó. Esses aqui são mais simples, né? Tá? Aqui tá pedindo 2 funções de transferência, tá certo? Quando tem assim 2 entradas aqui, uma entrada e 2 entradas, né? E pede as funções de transferência separados, aí é fácil, pessoal. É igual vocês fazem superposição. Então, para achar o D, né? Para o C, aí você zera esse cara aqui. É como se isso aqui estivesse entrando negativo aqui, tá vendo? Não tem um menos aqui? Então, 0 menos isso daqui esse próprio sinal aqui entrando negativo aqui, tá? Só que tem que tomar cuidado que tem um sinal menos aqui. Aí você resolve para D.
Quando você for resolver para R, você zera o D aqui. Aí 0 mais alguma coisa, né? 0 mais alguma coisa, essa alguma coisa entrando direto. Então, esse somador vai sumir e esse sinal vai entrar direto aqui no G2, tá? Essas são as dicas que eu estou dando para vocês irem fazendo esses exercícios, tá? Passei só esses aí, né? Já dá uma boa exercitação aí, para tirar as dúvidas, tá certo?